A respeito dos meus vídeos, Deus existe um argumento ontológico e Deus existe um argumento cosmológico, um garoto ateu aqui me manda uma carta, né? E como ele é um rapaz educado que assiste meu canal, eu vou responder. Então ele começa assim: cara, assisto seus vídeos há um tempo, já vi alguns argumentos que você citou sobre religião em si e gostaria de lhe dizer algumas coisas. Não pretendo com esta mensagem mudar sua opinião ou qualquer coisa relacionada, mas lhe mostrar outra visão que não é somente minha. Já reparou que as pessoas que defendem o cristianismo geralmente têm acima de 25 anos? Sabe por quê? Porque essas foram as mesmas crianças criadas no processo de alienação cristã pelos seus pais, que lhe vieram impor uma religião mesmo sem escolha nenhuma. Bom, de onde você tirou essa informação? Eu mesmo sou filho, não sou filho de uma família cristã, sou filho de um cientista historiador. E me voltei ao cristianismo por reconhecer nas palavras de Cristo a verdade. E uma pessoa que se volta a Cristo, entendeu? A pessoa que se revolta ali com alguns pares ou com o cristianismo na adolescência e se volta a Cristo, se volta para Ele por reconhecer a verdade e não por reconhecer a mentira. Né? Então não faria sentido nenhum. Você fala, agora eu tenho 25 anos, vou me voltar para Cristo porque reconheço ali a mentira e meus pais foram cristãos. Não faz sentido nenhum. As pessoas se voltam para Cristo por reconhecer nele a verdade. Não é obrigado. Nós vivemos numa sociedade livre. A pessoa pode sair e fazer o que quiser. Né? Eu poderia sair e fazer o que quiser. De onde você tirou esses dados? Parece real. Aí você vai lá. Defende com unhas e dentes a existência de um homem invisível. Homem invisível é Deus. Então aqui você já erra. Você imputa a Deus, ao Logos, as características de homem. Ele não tem as características de homem. Mas você imputa dizendo que defende com unhas e dentes a existência de um homem invisível. Você não sabe diferenciar homem invisível de Logos. Né? Que te olha 24 horas. Esse homem fez uma lista de 10 leis que, se você não respeitar, ele lá para um lugar onde há dor, sofrimento, onde irá queimar pela eternidade, sem piedade alguma. Você fala as 10 leis dos 10 mandamentos. Quem se condena ao inferno e à eternidade de sofrimento é o homem, não Deus. É você que escolhe os seus próprios caminhos. Então imagine aí você passar a sua vida inteira querendo comer a mulher do seu melhor amigo. Que inferno, que merda de vida você vai viver. Foi Deus que lhe condenou? Imagine se você matar uma pessoa, um semelhante seu. Você está destruindo a sua humanidade, a sua mente, o seu coração. Foi Deus que lhe condenou? É você que se condena ao inferno, e não Deus. Compreende isso? Então não seguir os 10 mandamentos é uma escolha sua. E é uma escolha que só lhe levará a sofrimento, atrás de sofrimento. Mas não é ele que lhe condena. É você mesmo que se condena a isso. Perceba. Né? Porém, ele lhe ama sim. Lhe ama, mas só você. Não ama as crianças famintas da África, nem as pobres crianças que nascem em berços islâmicos em meio a uma guerra civil. Deus ama a todas as criaturas. Mas você deve perceber que para que você exista, você deve existir. Para que você exista nessa realidade, você está condicionado às leis biológicas desta realidade. Portanto, por mais que você não esteja passando fome na África, né, por mais que você não seja uma criança africana, você acha que vai escapar do sofrimento como? Você vai sofrer sim. Quando uma namorada te dá uma bota, quando seus pais falecerem. Todos nós estamos condicionados ao sofrimento por existirmos em uma realidade regida por leis biológicas. De outra forma, nós não existiríamos nessa realidade. Compreende isso? Então, veja, quando uma pessoa me procura para ter aulas de violão, eu sei que ela vai errar. Eu sei que os dedos dela vão doer, que o pulso dela vai doer, que ela vai ser condicionada a horas e horas de exercícios chatos e enfadonhos. Mas eu posso intervir nisso? Como ela vai aprender a tocar violão se eu intervir nesse período?
Agora você acha o quê? A criança está passando fome na África, vai vir lá um velhinho barbudo, oh, criança, aqui comida, comida para você. Aí sobe de novo para o céu. Como você reconheceria o bem e o mal se toda hora houvesse lá, como você disse, um homem invisível, né, interferindo em tudo que existe nesta realidade? Porém, a realidade que Deus lhe promete é uma realidade diferente. É uma outra realidade. O que é o sofrimento? O que é a morte para um ser atemporal? Hã? Então você, por estar condicionado a esta realidade, a esta visão, a esta ótica, a sua própria mortalidade, vê que horrível, uma criança morreu na África. O que é a morte para Deus? Essa criança está mais perto dele do que talvez você esteja. Essa realidade não é absoluta. E esse é um erro, entendeu? Entender o Deus como homem, imputar a Deus a sua própria ótica. Esse é um erro que as pessoas combatem desde o século III. Não é uma novidade de agora. Tá? Talvez algum crente burro nunca tenha lhe passado isso. Né? Vamos lá. O mesmo Deus onipresente que observa crianças todos os dias sendo estupradas e apenas observa a crueldade humana sobre uma fútil justificativa de que todos têm o que merecem em seu devido tempo. Quem se condena é o estuprador. O estuprador dessa criança se condenou. Condenou a própria humanidade. Condenou a própria mente. Condenou o próprio coração por toda a eternidade. Agora a criança, por passar por isso, entendeu? Como você compreenderia isso se isso não existisse? Se não existisse na realidade esse tipo de coisa? Como você defenderia essa criança? Se toda hora aparecesse um velho barbudo, que são as características que você imputa a Deus, ou seja, Deus é humano, descesse do céu e tacasse raio em todo mundo? Que absurdo! Isso que você entende é que não faz sentido nenhum. Porque você imputa a Deus a sua ótica limitada pelo espaço e pelo tempo. Compreende isso? Mas você aprende o erro, você reconhece a maldade, porque elas existem. E quem se condena é o estuprador. Porque escrito dentro da própria percepção humana, independente de 10 mandamentos ou qualquer coisa do tipo, você sabe que isso é moralmente incorreto, que isso é errado e que isso condenará a pessoa à eternidade de sofrimento psíquico. Um estuprador é isso, é um condenado por toda a eternidade, por aquilo que ele mesmo escolheu. Agora, Deus ama sim todas as suas criaturas. Só que você imputa a Deus a sua ótica. A sua ótica é limitada pelo espaço e pelo tempo. Aí você fala assim, se você tivesse um filho e um homem estuprasse ele na sua frente, o que você faria? Observaria calmo e deixaria a vida punir a eles? Eu sou um homem. Você acha que eu sou o quê? Um Deus? Que eu sou o Logos? Eu sou um homem, é claro que eu interviria. A minha vida é condicionada a leis biológicas, restritas pelo espaço e pelo tempo. Essa é a minha existência nessa realidade. Eu, é claro que interviria, enfiaria bala na cara do cara. Entendeu? Agora, você acha o quê? Que eu sou Deus? A ótica de Deus transcende o espaço e o tempo. Um ser definido como onisciente, onipresente, onipotente, imaterial, transcendental, atemporal. Você acha o quê? Você está tentando imputar nesse ser as suas características humanas? Isso é uma bobagem sem limite. Eu espero que você perceba isso. Às vezes, quando eu vejo uma aranha, uma mariposa cai na teia desta aranha. Às vezes eu não faço nada, porque eu sei que é assim que deve ser. Como aquela aranha vai sobreviver? Às vezes, você tem essa ótica. Às vezes seu cachorro está sofrendo, ele não quer ir ao veterinário de qualquer forma, mas você sabe que levar ao veterinário é bom para o cachorro.
Você tem essa ótica, o cachorro não. Você tem essa ótica, Deus não. Mas o ateu não consegue compreender isso, não é mesmo? E aí você vai lá e diz assim: desculpa, mas me nego a aceitar esse Deus, mesmo criado em berço cristão e sendo catequizado como os muitos foram, com a falsa desculpa, ele esquece as vírgulas aqui, de que era para podermos casar. Hoje enxergo, além da igreja e da Bíblia dita como sagrada, enxergo a realidade. Olha, primeiro, você ter sido ensinado a respeito de Deus por crentes burros não desqualifica o argumento a respeito do Logos. Você simplesmente aprendeu a respeito disso por crentes burros. É o que eu combato aqui também. Tá? Hoje enxergo, além da Bíblia dita como sagrada, enxergo a realidade. E qual é a realidade, amigo? Essa é a realidade absoluta? Então por que você está me escrevendo essa carta? Qual é o sentido dela? Tudo que você falar, disser, fizer, construir será destruído com o tempo. Se você acreditar que esta é a realidade absoluta. Todas as pessoas que você ama morrerão. Para qual propósito? Nenhum. Você vai morrer também. Ou você acha que você vai escapar do sofrimento, mesmo que você tenha escapado de nascer na África ou ser estuprado? O que faz você pensar que talvez você não morra cagado e mijado com câncer em cima de uma cama? Para quê? Para absolutamente nada. Essa é a realidade? Essa é a realidade absoluta? Então, como você diz no começo da sua carta, já reparou que pessoas que defendem o cristianismo geralmente têm acima de 25 anos? É verdade. Porque elas reconhecem em Cristo a verdade. E que esta realidade, ela não pode ser absoluta. Que existe uma outra realidade. E é claro que você, ainda por não ter 25 anos e por ser muito novo, não entende isso. Você não reconhece isso. Porque é necessário que o sofrimento faça você reconhecer isso. Ninguém aprende a tocar violão se não sofrer. Mas você ainda não compreende isso, porque você ainda não viu as pessoas que você ama morrerem. Porque você ainda não viu que a vida não tem propósito absolutamente nenhum se essa for a realidade absoluta. Porque você ainda não se debruçou com seriedade sobre essas questões. É por isso que as pessoas, geralmente acima de 20 anos, reconhecem a verdade naquilo que Cristo disse. E eu espero que você reconheça também. Eu espero que você se debruce a respeito dessas questões com verdade e não com respostas prontas, que é aquilo que os ateus adoram, né? Não tem dúvida, simplesmente não existe. Se debruce a respeito dessas questões com seriedade. Eu espero que você reflita a respeito do que eu lhe disse agora. Porque a sua vida não tem sentido absolutamente nenhum se você enxerga esta realidade como absoluta. E se você enxerga o Logos como um velhinho barbudo vestido de branco, modelador de barro, jogador de raios, que deve intervir em qualquer mazela que você passe na vida. E que é um garçom também, né? Tem que lhe servir, lhe dar carro, lhe dar casa, lhe dar comida, né? Passe a refletir a respeito disso com seriedade.